elevar nosso pensamento a Deus, a Jesus, ao nosso Mestre, para esse nosso encontro desta tarde, onde podemos fazer o nosso Evangelho no lar, colocar as nossas águas, mentalizar todo esse nosso planeta Terra, todos que fazem parte dessa existência, este banquete espiritual, onde podemos nutrir o nosso físico, a nossa mente, nutrir a nossa fé, a nossa esperança. Mestre, te agradecemos por este momento em que aqui estaremos reunidos para o nosso Evangelho no lar, buscando o aprendizado através da querida doutrina espírita que tanto tem nos auxiliado nesta encarnação. Que os bons espíritos estejam conosco, não só nesta tarde, mas sempre, amparando a cada um de nós e trazendo em especial as melhores vibrações para o nosso amigo, aquele que neste momento necessita do teu auxílio, e ao nosso irmão Carlos, que irá conduzir o Evangelho. Que possamos em teu nome, Senhor, em nome dos espíritos dirigentes deste nosso encontro, dar início a mais uma palavra virtual, a mais um encontro virtual. E que seja feita, Pai, sempre a tua vontade, neste amor universal. Que assim seja, graças a Deus. Eu hoje separei aqui uma leitura que esse livro que se chama Cirurgia Moral, de João Nunes Maia. Eu abri ele e caiu algo que se chama Desperta. Eu acho que essa mensagem condiz com tudo que nós estamos precisando antes de darmos início ao nosso Evangelho no lar. A sintonia, a vibração, o amor, o respeito e a compreensão. Quantas pessoas na Terra e mesmo no mundo espiritual estão dormindo? Não despertaram ainda para a realidade da verdadeira vida. Espíritos dopados pelos vícios que ficaram escravos tornam-se dependentes de pensamentos fixos que os torturam em pesadelos intermináveis. Existem os vícios físicos e os morais. As desordens mentais trazem o relaxamento da linguagem e condicionam a criatura a falar, pensar e mesmo escrever sobre assuntos que não correspondem aos anseios da verdade, alimentando o sono da incompreensão. O que viemos falar ao irmão em caminho e que desperte para Cristo, renovando os entendimentos, disciplinado os assuntos e colocando a boca a serviço do bem e da justiça, do amor e da caridade. Nas direções que devem ser seguidas, o homem despertado domina as suas próprias paixões. E um cavaleiro que não esquece as rédeas, que usa as esporas no ponto exato, para não correr demais, nem caminha com passos de tartaruga. Há pessoas que dizem o que lhes vem à mente, isso é desconhecer os valores da razão, que funciona como filtro da alma. Venha o que vier aos nossos pensamentos, só poderemos nos expressar pela palavra depois que examinarmos as ideias.
selecionando os assuntos para que eles sirvam de instrumentos para a verdade. Dizer o que vem à mente é desconhecer a sua própria personalidade e deixar de fazer a parte que lhe toca no aprimoramento de si mesmo. Despertemos para os nossos deveres diante dos outros, em sequência cada vez maiores, das belezas imortais que a natureza nos entrega. Se o corpo físico ainda é um aparelho desconhecido pelas ciências humanas, quanto mais os outros corpos sutis que servem de veículos aos espíritos. É desses, como está distante a compreensão dos homens, e é nosso dever procurar estudar, entender a filosofia física, porque essa é a primeira porta para que entremos no sentido de encontrar os outros aparelhos da alma, entendê-los cada qual o seu próprio comportamento, para que o espírito se expresse como tal. A sabedoria nos desvenda variados encarnos de nosso próprio universo interno. Quem se descuida da compreensão não sai do zero, em que se encontra nos primeiros degraus da escada evolutiva. Desperta que os céus Só um pouquinho aqui que perdi a página. Despertamos para os nossos deveres diante dos outros, em sequência cada vez maiores das belezas imortais que a natureza nos entrega. Se o corpo físico ainda é um aparelho desconhecido pelas ciências humanas, quanto mais os outros corpos sutis que devem de veículos aos espíritos. É desses como está distante a compreensão dos homens, e é do nosso dever procurar estudar e entender a filosofia. A sabedoria nos desvenda variados encarnos do nosso próprio universo interno. Quem se descuida da compreensão não sai do zero. Desperta que os céus aparecerão na tua consciência, e Deus mais visível comandará os teus passos na senda da verdade. Deves ser o teu próprio médico, a tratar as tuas próprias enfermidades. As condições são boas, desde que queiras entender o que mais te serve à luz do Evangelho no nosso Senhor Jesus Cristo. Compadece-te de ti mesmo, educando os teus pensamentos, e eles, disciplinados à tua fala, acompanhar-te-ão neste teu entendimento, e a luz se fará em torno da tua personalidade, garantindo a tua caminhada para Deus. O espírito que dorme ante as leis espirituais pode-se dizer que está morto, entretanto, não ficará morto para sempre. Algum dia despertará, ressuscitará, quanto as bênçãos do Senhor penetrarão em sua consciência. Pelos processos que despertam as almas, aí é que se dá o novo nascimento para o Cristo, despertando para Deus. Então essa é a nossa mensagem de hoje, que nos fala realmente com o tema que o nosso irmão Carlos vai hoje nos compartilhar, o nosso Evangelho do capítulo 4, Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, itens 7 e 8. Que a paz do Pai maior, junto com esses amigos divinos, possa adentrar em nossos lares e trabalhar em nosso benefício, e que possamos estar conectados com cada um deles. Carlos, por gentileza. Levanta a tua mão. Boa tarde a todos, uma vez mais, aos recém-chegados, ao Fraterno, ao Arnaldo, ao Alcileia e ao Marcelo, cumprimento também. Nós então vamos dar sequência ao nosso Evangelho no Lar, desta quinta-feira, e amparados pela Espírito Liga nos nossos lares, vamos em sintonia
tentar apreender, captar essa energia benéfica, benfazeja dos irmãos espirituais que nos assistem. E eu vou seguir com o item 7 do capítulo 4 do Evangelho segundo a sequência ao estudo da semana passada, que nos diz: estas palavras, se não renascer da água e do Espírito, foram interpretadas no sentido da regeneração do batismo. Mas o texto primitivo diz simplesmente: não renascer da água e do Espírito. Enquanto que, em algumas traduções, a expressão do Espírito foi substituída por do Espírito Santo, o que não corresponde ao mesmo pensamento. Esse ponto capital recebe dos primeiros comentários feitos sobre o Evangelho, assim como um dia será constatado sem equívoco possível. E o número 8 continua Allan Kardec a sua explicação. Para compreender o verdadeiro sentido dessas palavras, é necessário reportar a significação da palavra que não foi empregada no seu sentido específico. Os antigos tinham conhecimentos imperfeitos sobre as ciências físicas e acreditavam que a Terra havia séculos. Por isso consideravam a água como elemento gerador absoluto. É assim que encontramos no Gênesis: o Espírito de Deus era levado sobre as águas, flutuava sobre as águas, o vento seja no meio das águas, que as águas que estão sobre o céu se reúnam num só lugar e que o elemento árido apareça, que as águas produzam animais viventes que nadem na água e pássaros que voem sobre a terra e debaixo do firmamento. Conforme essa crença, a água se transformara no símbolo da natureza material, como o Espírito o era da natureza inteligente. Estas palavras, se o homem renascer da água e do Espírito, ou na água e no Espírito, significam, pois, se o homem não renascer com o corpo, não. Neste sentido é que foram compreendidas no princípio. Esta interpretação se justifica, aliás, por estas outras palavras: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Jesus faz aqui uma distinção positiva entre o Espírito. O que é nascido da carne é carne. Indica claramente que o corpo procede apenas do corpo e que o Espírito é independente dele. Então, estes são os dois itens que nos cabe interpretar para o nosso dia de hoje. Esta interpretação e esta explicação dada por Allan Kardec, no que diz respeito à passagem de Nicodemos, o célebre encontro de Nicodemos, um fariseu senador dos judeus, que era um conhecedor profundo da ideia da pelas existências, ou também conhecida como transmigração das almas, e ele, que era um condutor de homens, um hebreu, mas
e que tinha consciência, porque toda a cultura hebraica tinha consciência da ideia da transmigração das almas. Mas na realidade, como é que tecnicamente ela se processava? Daí que Nicodemos tem aquele diálogo com Jesus e lhe pergunta: mas porventura poderei eu entrar novamente no ventre de minha mãe? Ao qual Jesus lhe responde: então tu, Nicodemos, que és doutor da lei, não entendes estas coisas? Não entendes as coisas materiais? Como é que poderás entendê-las, não é? Então nós estamos limitados pela nossa capacidade evolutiva a determinado entendimento. E Jesus foi muito claro nessa passagem. Foi muito claro. E Kardec explica-nos neste nosso estudo que nós estudamos neste trecho, não é? Que se nós não renascermos da água e do Espírito, não poderemos ver o reino de Deus. Ou seja, se nós não renascermos, e renascer é nascer mais do que uma vez. Jesus foi claro foi claro aí, se não renascer. Ele só não disse quantas vezes nós teríamos que renascer, não é? Mas disse que era necessário renascer. Logo, a isso está subjacente nascer mais do que uma vez, em corpo e em espírito. E também ficou muito claro que, e naquela época era muito fácil de compreender, que a água era um símbolo da matéria, símbolo material, o símbolo da vida material. Assim como o espírito era a parte inteligente, não é? A parte espiritual. E Jesus deixou muito bem claro que os dois princípios eram independentes, eram autónomos, não é? E toda a cultura judaica acreditava nesse conceito da pluralidade. A cultura judaica, falamos antes de Jesus, desde os precursores da vinda de Jesus, não é? Todos esses profetas que trouxeram a mensagem divina aos homens até Jesus. E todos tinham a consciência de que Elias iria reencarnar. Todos conheciam, haviam dessa possibilidade. Ora, Elias tinha vivido séculos antes. Portanto, a ideia da pluralidade das existências estava subjacente na cultura judaica. Jesus confirmou-a. E Allan Kardec explica-nos precisamente isso, através da doutrina espírita, que a reencarnação é uma lei natural. E, como eu dizia, até Jesus, essa ideia estava subjacente. A ideia da transmigração das almas ou da pluralidade das existências. E todos os grandes mestres do cristianismo, portanto, isto logo numa fase imediatamente a Jesus, também conhecidos como os pais da Igreja, como Orígenes e São Alexandria, pronunciavam-se frequentemente a propósito dessa ideia da transmigração das almas. São Jerónimo e Rufines, na carta a Anastácio, afirmavam também acerca da transmigração das almas. E, portanto, que essa ideia uma verdade tradicional, mas apenas ensinada a um grupo restrito e, portanto, não a todos. Assim como Jesus teve aquela explicação a Nicodemos, e ele também não a dava a todos. E nós sabemos que ele dava explicações complementares aos seus apóstolos diretos, aos seus companheiros de jornada.
E porque eles muitas vezes não entendiam, tal como a generalidade do povo não entendia. Mas Jesus a eles dava-lhes informações complementares. Portanto, nem todos estavam conscientes da pluralidade e das existências ou transmigração das almas. Não, nem todos tinham essa condição de a entender. E é por isso mesmo que Jesus disse nessa passagem a Nicodemos: então, tu que és mestre em Israel, não sabes estas coisas? Se quando eu vos falo das coisas materiais, ainda assim não me credes, como é que ireis entender coisas espirituais? Não é? E, portanto, os mestres, os primeiros grandes mestres da Igreja, partilhavam esta ideia. Não é? Isto tudo numa sequência até que as ideias divulgadas principalmente por Orígenes, que divulgava precisamente essa ideia da probabilidade das existências, transmigração das almas, foi, de certa forma, anulada no Concílio de Constantinopla no ano de 553. Consta-se que o imperador Justiniano, pressionado pela esposa Teodora, que não gostava da ideia de que as ex-colegas de prostíbulo, considerassem como uma ex-companheira, e temendo, exatamente, era prostituta, e não gostava de ser apontada como ex-companheira pelas ex-colegas prostitutas. Então ela resolveu matar uma série de companheiras. E, portanto, ela tinha uma influência muito forte junto do marido do imperador Justiniano, e este foi, sem dúvida, aqueles que mais interferiu também junto da Igreja. E então foi convocado sob as ordens de Justiniano, Concílio de Constantinopla, com esse objetivo principal, que seria o não anular ou não retirar o conceito da reencarnação dos Evangelhos, porque ele não está textualmente aí nesse sentido, mas retirar-lhe o sentido da pluralidade das existências. E então, que é exata a mesma coisa. Pluralidade das existências significa exatamente viver mais do que uma vez, independentemente do número de vezes que seja. Não estamos aqui a discutir, estamos aqui apenas a o facto de que, tal como Jesus nos disse, e tal como toda a crença que já existia antes de Jesus, teremos que renascer quantas vezes forem necessárias, exatamente, independentemente do número de vezes. E isto como sendo uma lei natural da evolução do espírito. E também trazendo aqui, todos nós, uma passagem de Leon Denis, em que ele nos diz que resume precisamente isto. O cristianismo primitivo possuía, pois, o verdadeiro sentido do destino. Mas com as sutilezas da teologia bizantina, o sentido oculto desapareceu, a virtude secreta dos ritos iniciáticos desvaneceu-se como um perfume sutil. A escolástica abafou a primeira revelação com o peso dos silogismos ou arruinou-a com a sua argumentação especiosa. Portanto, os homens e os interesses dos homens, interesses pessoais, onde à época o poder civil estava
completamente misturado com o poder religioso. Ambos tiravam partido dos seus interesses, ajudando-se mutuamente, tirando daí partido. E então Bill tinha um poder tremendo ao ponto de convocar um concílio, contra a ideia e a vontade do próprio Papa. E é nesse sentido que se retirou a ideia da pluralidade das existências, mais concretamente, e hoje como nós interpretamos mais facilmente, a ideia da reencarnação. E o que tanto aqui hoje falarmos era precisamente isso. Era de que a ideia de Jesus foi de nos informar de uma forma muito clara e muito positiva acerca da necessidade da reencarnação como lei natural do progresso espiritual. E, ainda que os homens tenham, de certa forma, tentado atrasar a divulgação dessa ideia através de éditos e através de publicações que tenham tentado distrair a generalidade da humanidade, há uma coisa que é verdade. Deus acaba por demonstrar sempre a verdade. E por mais tarde ou mais cedo, a verdade vem sempre ao de cima. E eu apenas deixo aqui uma frase de Gandhi que me chamou a atenção. O erro não se torna verdade por múltiplo na crença de muitos. Nem a verdade se torna por erro por ninguém a ver. Então, isto é uma grande frase. Isto é o mesmo que dizer que não é por eu não acreditar na reencarnação que não vou reencarnar. É uma lei natural à qual me adaptar e à qual eu tenho que saber conviver com ela. E conhecendo-a, a reencarnação, eu estou mais apto para compreender as minhas dificuldades, mas também ter as certezas de que Deus me concede as oportunidades para progredir espiritualmente. E em relação ao tema de hoje, eu não sei se alguém quer acrescentar aqui mais algum ponto que seja importante. Mais algum comentário ao propósito. Alguém quer acrescentar? Não? Sim? Temos 2 minutos. 2 minutinhos só. Mas sim. Sim, Marcelo. Pode ser na área do texto, Marcelo, desculpa. Pode ser aí, que é para não estar aqui a... Pode ser? Para complementar então aí, porque às vezes vem algo importante. Coloca aí, Marcelo. Sem dúvida, Marcelo.
Pois é. Porque o renascer é uma nova experiência, não é? E uma existência é uma experiência. É uma experiência do nosso aprendizado espiritual. Uma só existência é um aprendizado muito curto para o nosso espírito. O nosso ser espiritual, antes que aqui nos encontramos, no nosso nível evolutivo, aqui no nosso planeta, ele comporta já uma evolução espiritual de bilhões de anos de evolução. O nosso princípio inteligente comporta já um aprendizado acumulado de milhões de anos de evolução. E esse aprendizado reparte-se por milhares e milhares de experiências, que são essas tantas encarnações, quantas nós já possuímos neste momento, e todas aquelas que nós precisarmos de evoluir ainda. Porque nós somos eternos e dentro dessa eternidade vão-se alternando nações, ora entre o estado de encarnado, ora entre o estado de erraticidade. Portanto, somos eternos, imortais, espíritos em evolução, e cada questão, cada encarnação é apenas uma pequenina experiência, mas que deve ser aproveitada com todo o empenho e com todo o aproveitamento possível, a fim de nós podermos alcançar esse progresso espiritual o mais rápido possível e de uma forma mais objetiva e mais eficaz. Era isso que me aprazia hoje, trazer aqui sobre o tema do nosso Evangelho de hoje. Passava a palavra e o mic aí ao coordenador, ok? Gostei muito de aqui estar hoje com vocês. Um forte abraço e até já. E continuamos com esse mesmo sentido de elevação. Obrigada, Carlos, pela nossa leitura do nosso Evangelho nessa tarde. Que os nossos bons amigos possam continuar nos assessorando. Agora nós vamos passar para os momentos de vibrações, onde colocamos a nossa água, onde podemos colocar os nomes na área de texto, onde podemos, num só pensamento, canalizar tudo aquilo que desejamos, e principalmente para com aqueles que são os nossos desafetos. E eu convido o nosso irmão Arnaldo para fazer as vibrações, e logo em seguida a Sil sobe para fazer o nosso encerramento. Descendo, Arnaldo. Boa tarde, amigos. Como sempre, a primeira pergunta é: como está o meu som? Tudo bem? Que bom. Muito bem. Elevando os nossos pensamentos, buscando nos conectarmos com o universo, em contrapartida, conectando-nos com o Criador, relembramos que as lições de hoje, tão oportunas, nos falam da necessidade do acordar. E na sequência, nos traz a mensagem da segunda palavra do alfabeto divino, que é a reencarnação. Assim,
que possamos direcionar aqueles a quem amamos, com aqueles a quem não aprendemos a amar, que são os nossos desafetos, rogando ao Pai que permita-os acordarem e nos incluímos entre estes, necessitados de acordar para a vida espiritual, vida imortal, que nos compete compreender enquanto espíritos imortais. Vibramos também para aqueles outros que, pela falta de compreensão da reencarnação, não conseguem achar explicações que lhe toquem o coração e os reconforte, não compreendendo que a justiça divina age por uma única lei, a lei do amor. Para que possamos entender, e aí nos colocamos também na posição daqueles que se encontram de corações endurecidos, que a dor que tanto nos incomoda está em acerto, nos concedendo o remédio. Faça, Senhor, a todos os corações que habitam esta humanidade terrena, estando na erradicidade, a lide da carne, traduzir o seu amor em tolerância, em compreensão, em resignação, desfazendo-se principalmente dos seus sentimentos de mágoa, de ódio, se permitindo manter em desequilíbrio. Em especial, Senhor, te pedimos por aqueles a quem foi colocado o nome na área de texto, mas também que as suas vibrações, as nossas vibrações, possam abranger, em especial, dentro de grandes aflições para a nossa nação, aqueles que têm por incumbência governá-la. Que possam essas vibrações de muita paz e amor que nos enche o coração, alcançar irmãos que estão nos leitos, sejam nos hospitais ou em suas casas, alcançando também aqueles que de alguma forma se encontram excluídos da sociedade pela própria necessidade de buscarem em si mesmo a renovação, que possa alcançar essas vibrações, Senhor, onde se encontram os nossos velhinhos, muitos deles abandonados pela família consanguínea, mas com certeza não se encontram abandonados pela família espiritual, e por esses nossos corações que buscam vibrar no bem. Que o Mestre amado possa envolver as crianças, não somente da idade física, mas de todas as idades, que se sentem abandonadas, relegadas ao escárnio e muito das vezes à humilhação. Enfim, permita-nos
que possamos neste momento de vibrações vibrar por todos que se encontram nesta sala de carinho, de amor, de abraços, de envolvimento no bem, trabalhando para o bem. Se pudéssemos pedir algo ainda, Senhor, pediríamos que fortaleça-nos no Teu amor, dando-nos a coragem de diariamente combater em nós o bom combate. Muito obrigado a Jesus, a Deus, aos trabalhadores espirituais que nos envolvem, mas principalmente muito obrigado pela oportunidade de direcionarmos vibrações àqueles que ainda se encontram na condição de nossos desafetos. Se conosco, amigo inesquecível, hoje e sempre.